Bom dia a todos, que especial estar aqui com vocês. Hoje, então, a gente vai continuar estudando um pouco sobre como evangelizar por meio das redes sociais. Então, a gente teve uma breve introdução aqui sobre a importância disso, né? E hoje a gente gostaria de focalizar nisso, os benefícios espirituais, trazendo mais um ensinamento ali teórico, trazendo princípios por trás disso, que isso vai nos agregar como igreja. Estar ali nas redes sociais, usar essa ferramenta poderosa que é as redes sociais para avançar o evangelho, para poder alcançar, como a gente falou, alcançar mais e mais pessoas para Deus. Então, esse momento é da edificação, voltada mais para a membresia, para os nossos irmãos que fazem parte aqui dessa igreja. Depois a gente vai ter um momento de convívio, vai ter um momento da nossa ceia, oferta, vamos ter um momento também de louvores, e aí depois vai ter uma aula, a gente vai ter uma pregação voltada para todos. Mas antes de começar, eu gostaria de fazer uma oração, tudo bem? Vamos orar. Senhor eterno, Pai querido, Pai, obrigado porque o Senhor nos chamou para ser pescadores de homens, obrigado porque o Senhor nos chamou para poder espalhar sua mensagem para outras pessoas. Muito obrigado, Pai, porque um dia o Senhor nos alcançou, a sua mensagem um dia chegou em nossas vidas, transformando a nossa direção, transformando o percurso da nossa vida. Obrigado por isso, Senhor, porque eu sei que sem o Senhor, eu não quero nem imaginar quem seríamos sem o Senhor, Pai. E hoje temos um novo recomeço, temos a oportunidade de poder vir aqui nesse domingo, cantar o Senhor, adorar, exaltar o Seu nome. Obrigado, Pai, porque o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração, Senhor. Cuide do dia de hoje, que possamos aprender, que possamos crescer, Pai, juntos como família e glorificar o Teu nome aí nos céus, Pai. É em nome de Cristo Jesus que eu oro grato. Amém. Bom, então, como eu falei, nesse domingo a gente vai aprender uma coisa mais teórica, algo voltado mais para as Escrituras, da importância da gente usar nossas redes sociais para espalhar o Evangelho. E no domingo que vem a gente vai trazer uma coisa mais prática, como você pode engajar nas redes sociais da nossa página, da nossa igreja, como você pode compartilhar os conteúdos, como você pode acessar os conteúdos da nossa igreja também. Amém? Quem já ouviu falar essa frase aqui? Celular e redes sociais não são coisas de Deus. Não, isso aí não é de Deus não. Nem chego perto disso, nem aproximo disso aí, porque isso aí é uma perca de tempo. Eu não tenho contato com isso não, isso não vai agregar nada na minha vida, isso aí não serve para nada. Será que é assim mesmo? Talvez você já falou isso, talvez você já ouviu alguém falar isso, e hoje a gente vai entender um pouquinho se isso é real mesmo. Será que celular e as redes sociais não são coisas de Deus? Olha o que Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Paulo diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Então, segundo Paulo, é importante entender que Deus ele permitiu todas as coisas. Inclusive, Ele permitiu as redes sociais serem criadas. O grande mal da humanidade não são as redes sociais e nem o seu celular. Lamento te informar, mas o grande mal da humanidade sou eu e você, viu? É a forma que nós utilizamos o celular e as nossas redes sociais. Então, o nosso celular não é que, não, isso aí é do inimigo, vou nem chegar perto disso. Não, na verdade, é a forma como nós utilizamos isso que vai dizer se convém ou não. Aqui ele fala que tudo é permitido, mas nem tudo convém. Então, nem tudo convém ao cristão, nem toda página, nem todas as músicas, nem todos os vídeos convém o cristão assistir. Mas não quer dizer que as redes sociais em si é o grande mal da humanidade. O grande mal somos nós mesmos. E aí o que acontece é que muitas pessoas vão para outro extremo, né? Fala, eu não vou ter contato com isso, então eu vou me isolar do mundo, vou sair disso, não vou estar nas redes sociais, e acaba indo para os extremos, né? Ou tem outro extremo, que ele fala aqui, não deixarei que nada me domine. Tem gente que vai para o extremo que se permite ser dominado pelas redes sociais, dominado pelo celular, dependente ali do celular. Se não tiver o celular, parece que até que, né, quer matar alguém, vai num sítio que não tem Wi-Fi. Vixe, a pessoa fica até coçando, né? Qual que é a senha? Qual que é a senha? Primeira coisa, né? Jovens, então, principalmente. Jovens, vai no acampamento, estou olhando alguns jovens aqui, vai no acampamento, até treme a mão. Quando vai no acampamento, fica sem celular, né? Então,
aqui Paulo fala, olha, não permita que nada te domine. O que deve dominar um cristão, um discípulo de Jesus, é o Espírito Santo e Jesus na nossa vida. E se você permitir que o Espírito Santo governe, domine, ele vai te dar sabedoria em como utilizar suas redes sociais, como utilizar o seu celular também. Então não se afaste, não vai para esse extremo. Olha o que diz lá em Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes capítulo 7 diz assim: não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruir-se a si mesmo? Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? Aí olha o que fala no versículo seguinte. Eclesiastes 7, 16 ao 18 fala assim: é bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. Então às vezes a gente acha que os extremos são bons, né? Eu vou sair, olha como que eu sou legal, estou longe das redes sociais, não estou nem em contato com isso. Mas aí você perde a oportunidade de alcançar outras pessoas para Jesus. Você perde a oportunidade de ser luz numa rede que, se você vê, é triste algumas coisas, algumas postagens, alguns conteúdos ali. Você perde a oportunidade de espalhar a palavra para outras pessoas, ou até mesmo de se conectar com o que está acontecendo ali e poder dialogar com a pessoa no dia a dia. Então, entende que os extremos é ruim? O extremo de ficar totalmente dependente do celular é péssimo, mas o extremo também de se isolar não é o caminho. A gente precisa achar o equilíbrio, e quem vai trazer o equilíbrio? O Espírito, lembra? O Espírito, né? O equilíbrio é o fruto do Espírito, né? O domínio próprio é o fruto do Espírito. Então, se você permitir que o Espírito governe e conduza a sua vida, você vai ter equilíbrio em como usar as redes sociais. Tem uma frase que eu vi que diz assim: a igreja precisa se modernizar sem se mundanizar. Então, esse é o chamado, é modernizar, entender agora que muitas pessoas estão nas redes sociais. Como a gente pode modernizar? Como a gente pode atrair o máximo de pessoas possíveis? Então é isso que a gente vai falar hoje. A ideia aqui não é mundanizar, não é trazer a cultura do mundo para dentro de nós, mas sim ser luz em meio ao mundo. Então, qual que é a importância de utilizar essa ferramenta tão importante que é as redes sociais para alcançar pessoas? Primeira importância é que na internet tem um alcance inimaginável. Como a gente viu na semana passada, 94% da população estão nas redes sociais. Da população brasileira estão nas redes sociais. Em torno de 202 milhões de pessoas, somente aqui no Brasil, estão ali conectadas no celular. Pensa, as pessoas estão ali passando, tem pessoas lá. E é interessante pensar, eu coloquei aqui, esse foi o nosso vídeo que a gente fez, de chamada para o convite do nosso culto, da nossa série de aula, sobre os encontros de Jesus. A gente foi lá no parque, eu e minha esposa, a gente entrevistou algumas pessoas. Esse vídeo alcançou 4.649 pessoas. Pensa, um convite alcançou 4.649. Quanto tempo você duraria para alcançar 4.699 pessoas? Demoraria um tempinho, né? Em torno ali até de um ano ali, né? Mas você vê, com um vídeo você pode ter esse alcance. Você pode alcançar a pessoa. Um post, uma publicação, um convite ali nas redes sociais, você pode alcançar uma pessoa que você nem imaginava conhecer. Muitas pessoas estão nas redes sociais, a gente tem que usar isso para o benefício do reino, de alcançar essas pessoas. A igreja de Boston tem feito um trabalho incrível lá em Boston. A igreja de Boston, se você ver a página dela nas redes sociais, eles têm 16 mil seguidores. E aí eu comecei a ir atrás, eles deram um treinamento de como utilizar as redes sociais lá, e foi interessante. Se você perceber, pode voltar um pouquinho. Teve um vídeo deles que bateram 5 milhões de visualizações. Imagina isso, alcançar 5 milhões de pessoas. Quanto tempo você duraria para conversar com 5 milhões de pessoas? Teria que viajar, né? Se quiser pagar para mim uma passagem, eu viajo, eu faço sacrifício, eu posso ir lá para Bahamas, conversar com as pessoas. Mas aí, olha o tanto de visualização que tem no Instagram deles, 22 mil, 125 mil. No próximo, teve um outro vídeo deles que bateram 2 milhões. E é tudo vídeo assim, com louvores, vídeos mostrando o batismo, pessoas mudando de vida, tendo a vida transformadas. Tem um vídeo de dança também,
de 1 milhão de visualização. Meu, imagina, olha o alcance. Então as redes sociais, ela potencializa esse alcance. Ela faz você se conectar com pessoas que você nunca conheceria no seu dia a dia. Mas o que gera tudo isso? Tá bom, tem bastante visualizações, mas será que tem gerado coisas lá? A gente viu que de 210 batismos que tiveram lá em Boston, 62 pessoas foram batizadas, vieram por meio das redes sociais. Tiveram suas vidas transformadas por Jesus, pela palavra, obviamente, é ela que quebranta o coração, mas elas foram alcançadas por meio das redes sociais. Eles falaram que tiveram que fazer um treinamento para a igreja de como receber convidantes, como receber pessoas novas, pessoas que estavam vindo ali das mídias sociais, pessoas que nem tinham parentes, irmãos na igreja, ninguém. Elas vinham porque se interessavam, viam conteúdos e se interessavam a visitar. E aí, olha que interessante, em média eles recebem 150 pessoas por semana, só por meio das redes sociais. 150 pessoas, imagina, isso aqui já estaria lotado, né? Por semana, somente por meio das redes sociais. Na Páscoa, eles falaram que eles receberam em torno de 1.000 pessoas. Imagina isso, que loucura, né? Como seria isso? Entende, então, que causa sim um impacto isso? Você consegue alcançar o máximo de pessoas e, obviamente, você alcançando, divulgando a palavra do Senhor para o máximo de pessoas, não é possível que talvez 1, 2 pessoas não estejam interessadas. É bem mais fácil de alcançar do que ir ali de 1 em 1. Entende? Essa aqui é uma ferramenta que a gente pode usar para espalhar o reino de Deus, tá bom? Não é só a única ferramenta. Continue evangelizando, continue convidando, continue chamando as pessoas. Mas a gente precisa também usar a tecnologia ao nosso favor. Já tem pessoas usando a tecnologia para fazer tanta coisa ruim, né? Vamos usar a tecnologia para o bem também, para espalhar a palavra de Deus. Então, isso é uma das coisas importantes, do porquê utilizar as redes sociais, porque ela tem um alcance inimaginável, pode alcançar pessoas que você nem mesmo imaginaria conhecer. Outra coisa que é importante também, é que é uma grande oportunidade de testemunho. Jesus diz lá em Mateus 5, do 13 ao 16, Jesus fala assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Ele diz: nós somos a luz do mundo. Não pode se esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. E diz: assim brilhe a luz de vocês, de nós, diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que estás no céu. As redes sociais é uma grande ferramenta, uma grande oportunidade de você compartilhar também o seu testemunho. Jesus, ele nos chama a ser sal e luz desse mundo. Ele fala: olha, não pode se esconder a luz. E tem pessoas tentando se esconder das redes sociais. Na verdade, a gente tem que brilhar no meio dessas pessoas. Na verdade, a gente tem que estar onde as pessoas estão. E vamos ser sinceros, onde mais as pessoas estão? No celular. Hoje em dia você entra no ônibus, está todo mundo ali com seu fone de ouvido nas suas redes sociais, quase ninguém conversa mais, parece, né? E se você está há bastante tempo aqui na igreja, você percebe, você vai lembrar que faziam muitos eventos assim, né? Ia lá na Paulista, fazia ginástica com o pessoal, evangelizava no metrô, que o pessoal conversava. Era uma estratégia naquela época de alcançar o máximo de pessoas. Porém, hoje, se você perceber, é muito difícil alguém estar conversando, aberto, sem um fone de ouvido. A gente precisa se adaptar também, e estar onde as pessoas estão, alcançar essas pessoas lá. A gente não pode esconder a nossa luz debaixo de um monte, ou esconder a nossa luz num potinho, numa vasilha. Não, a gente tem que deixar a nossa luz para o máximo de pessoas verem, para verem nossas obras, verem nossa obediência, nossa submissão ao Pai, a fim de glória própria? Não, para que o nome de Deus seja exaltado. Esse é o propósito da nossa vida, esse é o chamado para a nossa vida, é brilhar, é causar um impacto. E serve como observação aqui, que Deus está chamando a gente a ser luz, tá? Ser sal,
Isso é a diferença, tá bom? Que às vezes a gente usa as redes sociais e pode ser o oposto, o contrário. Ser um mau testemunho para algumas pessoas. As pessoas podem olhar suas redes sociais até se afastar de Deus. Então use as suas redes sociais para glorificar o nome de Deus. Publique coisas lá que vai impactar, que vai edificar, que vai engrandecer o nome de Deus. Use seu celular não só para benefício próprio, mas para que o nome de Deus seja exaltado. Então, olha quão importante a gente está nas redes sociais, evangelizando, fazendo a diferença lá. Primeiro, porque tem um alcance imaginável. E segundo, porque é uma grande oportunidade de você ser luz nas suas redes sociais. Mas tá bom. Como que a gente vai fazer isso então, né? Como que eu posso fazer isso? Então eu trouxe aqui alguns tópicos do que, como a gente pode fazer isso. O primeiro passo, entre e baixe as redes sociais. Não tem outro caminho, tá, gente? Não tem outro caminho. Você precisa perder o medo disso. Não é o bicho de não é o bicho de 7 papões, tá? Não é o monstro, né, do Lago Ness. Não, fica tranquilo. É calmo, tranquilo. Pode baixar. O ponto é como eu falei, é como você utiliza o seu celular, como você utiliza as suas redes sociais. E você, conectado com Deus, Ele vai te dar o equilíbrio para você usar de forma mais sábia. Mas vá lá, baixa o seu aplicativo, instale o seu aplicativo. O segundo ponto de como você pode fazer isso é consuma conteúdos espirituais. E isso é muito importante. Se a gente vai estar mais tempo nas redes sociais, usa isso para glorificar o nome de Deus. Eu também amo acompanhar a página de esporte, eu amo futebol, eu também consumo, não é proibido isso. Mas assim, consuma também conteúdos espirituais. Tenha coisas, aumente mais o seu repertório de coisas espirituais. Veja pregações, veja podcasts espirituais, escrituras, vídeos, louvores. Não só consuma conteúdos para você mesmo, tá? Benefícios próprios. Mas consuma conteúdos espirituais. E você consumindo conteúdos espirituais, você vai conseguir compartilhar esse conteúdo inspirador e edificante. Então consuma, vai seguindo páginas, segue página de pregadores, segue página da nossa igreja também. Se você ainda não segue, segue a página da nossa igreja, consuma mais coisas. E aí você vai ter mais coisas para compartilhar com seus amigos. Mais coisas para compartilhar com seus conhecidos, com sua família. E é interessante pensar, gente, porque assim, qual é o maior motivo das pessoas estarem nas redes sociais? É porque as pessoas estão fugindo da vida real. Ela usa o celular muitas vezes para camuflar alguma coisa, algum vazio, talvez ela está se sentindo triste, talvez ela está querendo fugir do mundo real e vai para o mundo virtual. Imagina quão especial vai ser ela poder ver uma escritura naquele dia. Talvez vai quebrantar o coração dela. Talvez vai ser exatamente aquilo que ela está precisando ouvir ou ler. Então, consuma mais conteúdos e compartilhe esses conteúdos. Não só compartilhe coisas, receitas de bolo, né? Mensagem de bom dia, legal, essa mensagem é legal também. Beleza, tudo bem, mas compartilhe mais coisas também. Compartilhe suas devocionais. O que você tem aprendido com Deus? O que você tem consumido espiritualmente? Então, entende como é importante a gente consumir coisas espirituais? Que a gente vai compartilhar aquilo que a gente mais consome, isso é óbvio. Então, que a gente possa também consumir coisas espirituais e compartilhar esses conteúdos. E o 4, isso aqui é um pouco desafiante, mas crie conteúdos para publicar e divulgar. E esse é um pouco mais desafiante porque tem pessoas que não gostam de aparecer ali. Se você não gosta de aparecer, de compartilhar sua devocional, tudo bem. Compartilhe uma foto, compartilhe uma escritura do seu tempo com Deus, compartilhe algum texto. Faça alguma coisa, o ponto é, faça alguma coisa, espalhe a mensagem de Deus por meio das suas redes sociais. Imagina, se cada um, a nossa igreja tem o quê? 240 membros, né? Se cada um compartilhar o quê? Cada um compartilhar coisas nas suas redes sociais, cada um aqui talvez deve ter um alcance de 500 pessoas nas redes sociais. Imagina, a gente vai ter alcançado ali em torno de 120 mil pessoas. Olha o impacto que a gente pode fazer como igreja. Então, compartilhe, faça alguma coisa, crie alguma coisa. Se você só sabe louvar, louva, compartilha lá. Perca a sua timidez, perca a sua vergonha. Não é o seu nome que vai ser engrandecido, vai ser o nome de Deus. Pense em Deus, faça por Deus. Talvez as pessoas estão esperando exatamente aquilo que você tem guardado no seu coração.
Então deixa essa vergonha de lado e compartilhe o que você tem aprendido com Deus. E o quinto e o mais importante ponto de como você pode fazer isso é: ore e confie em Deus. Dependa de Deus, isso é importante. A gente pode fazer várias estratégias, criar conteúdos legais, mas a gente precisa orar e depender do Espírito Santo. Pedir para Ele a direção. Senhor, o que o Senhor quer que eu compartilhe com os meus amigos? Que mensagem o Senhor quer dar, ou falar, comunicar com a minha família? Peça a direção dEle, você vai ver Ele mudando, você vai ver Ele tocando, alcançando o máximo de pessoas. Então, assim, por que a gente está falando tudo isso? Porque é importante a gente começar também a se conscientizar de usar a nossa tecnologia, a nossa internet, para o avanço do Evangelho, para alcançar mais pessoas. Usar a nossa tecnologia de forma intencional. Né? Então, gostaria de encorajar você nessa semana. Baixe o aplicativo, comece a divulgar mais, passa mais tempo com Deus e automaticamente você vai compartilhar nas suas redes sociais aquilo que está dentro do seu coração. E eu gostaria também de terminar encorajando com vocês com a escritura de Romanos 10. Fala assim, Romanos 10, versículo 13 ao versículo 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés do que anunciam as boas novas. Que possamos anunciar as boas novas e usar todo o recurso possível, seja ele na boca a boca, amizade, seja ele na internet, todo o recurso possível para anunciar as boas novas. Amém? Bom, eu também gostaria de falar com vocês o seguinte: a gente está pensando em fazer uma modernidade aqui. A gente está pensando em criar um canal no WhatsApp da nossa igreja. A gente está pensando como otimizar os avisos aqui da nossa igreja. Então a gente criou um canal da nossa igreja e lá a gente vai colocar todos os avisos que a gente comunica, que a gente passa aqui no domingo, a gente vai colocar nesse canal. Então eu gostaria de pedir para vocês, por favor, tire esse momento para vocês escanear o QR Code e também seguir o nosso canal lá. Tá bom? Então é isso, gente, que possamos compartilhar a palavra de Deus nas nossas redes sociais, se engajar e anunciar o Evangelho para o máximo de pessoas possíveis. E aí no próximo domingo a gente vai trazer coisas práticas. A gente está fazendo um trabalho com as mídias da nossa igreja e a gente gostaria da ajuda de vocês para engajar nessas redes sociais, para poder compartilhar o que a gente tem feito como igreja para o máximo de pessoas. Então venha na próxima aula, faça suas anotações, se prepare que vai ser uma aula mais prática, tá bom? Então traga seu celular, o que você tiver para usar, vai ser um prazer poder ajudar vocês. Amém? Vou fazer uma oração. Deus maravilhoso, Pai querido, Pai, obrigado por o Senhor nos dar tantas ferramentas, o Senhor nos dar tantos meios de poder anunciar a Sua palavra. Obrigado porque a gente é livre para fazer isso aqui, Senhor. Tem tantos países que são proibidos, tantos países onde a Sua palavra não pode ser transitada, um cristão não pode nem carregar a Bíblia na mão. E a gente tem esse privilégio, Pai, a gente tem essa liberdade de poder anunciar, gritar para o mundo inteiro o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto o Senhor tem mudado nossas vidas. Pai, que a gente use todos os recursos possíveis, Senhor, para poder anunciar o que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Que a gente possa aprender, desfrutar também das coisas para poder alcançar o máximo de pessoas, para que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, Pai. Queremos apenas ser cooperadores do Senhor, Pai. Queremos viver uma vida lembrando da missão que Jesus começou aqui nessa terra, Pai. E que essa missão queime no nosso peito. Que a gente tenha esse desejo, Pai, de ver vidas sendo transformadas, Senhor. Obrigado pelo Seu amor, pela Sua graça. E é em nome de Cristo Jesus que eu oro grato. Amém. Amém. Muito obrigado, gente.